Não tenho dúvida que Deus irá falar com você assim, poderosamente nesta noite. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Você crê? Eu confesso a você que eu estou desejoso que nesta noite Deus abra os seus olhos espirituais e que você saia daqui completamente entendendo aquilo que Deus já está fazendo, quer continuar fazendo e vai fazer na sua vida. Amém? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, que o Deus da paz será convosco. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Versículo 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Fecha teus olhos, curve a tua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela ministração da oferta. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Que eu diminua, que tu cresça. Fala com a tua igreja, que os teus servos te ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de contentamento. Contentamento, é isso mesmo. A grandeza humana é encontrada, em parte, em nossa capacidade de contemplarmos a nós mesmos, de refletirmos sobre as nossas origens, sobre nosso destino e o nosso lugar no universo. A questão é, qual tem sido o nosso senso crítico em detrimento de nós mesmos? Temos contemplado para mais ou para menos? Ou seja, temos percebido mais o nosso lado negativo ou temos percebido mais
o nosso lado positivo? Ou temos encontrado um ponto de equilíbrio entre esses dois parâmetros? E qual tem sido esse ponto de equilíbrio? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Porém, o lado negativo dessa contemplação traz em si um potencial que pode nos causar dor. É isso mesmo. Essa interiorização que eu estou chamando de contemplação, quando nós contemplamos o lado negativo, ela traz em si um potencial que pode nos causar dor, ao ponto de nos considerarmos miseráveis. Quando almejamos uma vida melhor do que a que estamos vivendo, e diante dessa interiorização que chamamos de contemplação, nos deparamos com a capacidade e muitas vezes nos frustramos. No entanto, o lado positivo dessa contemplação, o apóstolo Paulo chama de contentamento. O lado positivo desta contemplação. Como assim, pastor? Quando eu olho para dentro de mim, quando eu interiorizo, quando eu tenho um olhar voltado para dentro de mim, e eu encontro o lado positivo, algo que vai fluir alegria, algo que vai fluir perseverança, algo que vai fluir vida na vida, algo que vai me levar para um lugar de excelência, para um nível de intimidade maravilhoso em Cristo Jesus. Então, essa contemplação interiorizada, Paulo chama de contentamento. Contentamento é quando eu sou pleno, sou totalmente realizado em tudo o que Deus Pai é para mim em Cristo Jesus. Então, o que é contentamento? Uma das definições mais apropriada é que quando eu sou pleno, sou totalmente realizado em tudo o que Deus Pai é para mim em seu Filho Jesus Cristo. Independe de circunstâncias, de adversidades, de luta, de bonança, eu sou pleno em Cristo Jesus. Então, o primeiro caminho que nos levará a uma vida de contentamento é viver uma constante alegria. Versículo 4 ao 6. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Você percebe que o apóstolo Paulo está convocando os filipenses para viverem uma constante alegria. Ele está conclamando, ele está convidando, ele está chamando eles para viverem uma constante alegria, ao ponto de se evidenciar uma notória moderação, causando um impacto profundo, que é a substituição da ansiedade pela oração, pela gratidão em ações de graça. Gente, eu fiquei impactado, porque, preste atenção, ele diz assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor. Aí ele diz, outra vez digo, alegre-se. Por que que ele está dizendo outra vez digo, alegre-se? Porque haverá um momento que eu vou ser tentado a abafar o homem espiritual ou a mulher espiritual. Haverá momento que eu vou ser perseguido. Haverá momento que eu vou ser traído.
Haverá momento que eu irei ser caluniado. Haverá momento que virão circunstâncias sobre a minha vida, querendo me levar para um estado nostálgico de ansiedade, me tirando o equilíbrio, me tirando a vontade de viver, de sorrir, de se alegrar, de contemplar a plenitude em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, outra vez eu digo, alegrem-se. Mas interessante que quando você aceita esse convite, você chegará ao ponto de evidenciar uma notória moderação. Você já conheceu um homem moderado? Você já conheceu uma mulher moderada? Ou você só conhece homens explosivos e mulheres explosivas? Agora, interessante que ele diz que a vossa moderação seja conhecida de todos. Por quê? Porque perto está o Senhor. O Senhor está com os olhos sobre você nesta noite, sabia? O Senhor está olhando para você. O Senhor nesta noite está contemplando o teu coração. Porque Ele traz essa palavra para você. Não é para lançar sobre você tristeza, mas é para que você possa receber a alegria dEle. É para que você venha trocar todo e qualquer tipo de preocupação, todo e qualquer tipo de ansiedade e de tristeza, pela confiança nele, para que haja um impacto profundo e que haja uma substituição de tudo isso que está trazendo peso sobre você, por oração, por gratidão e o que às vezes esquecemos de fazer, ações de graças. Quando você ora, quando você agradece, você tem que ter por certo que Jesus te ouviu e que Ele enviará a resposta. Então você ora, você agradece e você espera, confiante, descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Abra sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Você vai ver que Paulo está retratando palavras de Jesus Cristo. Isso mesmo. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha o que é que Jesus faz. Jesus nos chama, nos aquieta o coração, ele vai fazer um comparativo. Ele pega a simplicidade dos lírios do campo e a pomposa, majestosa riqueza de Salomão, e ele equipara. Mas o que é que ele mostra? Ele mostra que vale mais você viver uma vida simples, em alegria, em paz, em contentamento, em intimidade com Ele, em busca dEle, em obediência, realizando e cumprindo
todos os preceitos elementares da nossa fé e da nossa vida cristã. Ele diz: qual que vocês acham mais realizador? São os lírios do campo ou o palácio de Salomão? Que nem ele, em toda a sua glória, nunca se vestiu igual aos lírios do campo. Como tem sido sua vida? Em qual contexto você se enquadra hoje? Você é uma pessoa alegre ou uma pessoa triste? Você é uma pessoa bem-humorada, que vive habitualmente com boa disposição, ou uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que habitualmente tem uma má disposição, vive zangado ou zangada, bisonho, como um soldado que por experiência é acanhado nos movimentos e não sabe obedecer ao comando, sombrio, carrancudo ou carrancuda? Qual contexto você está enquadrado? Não responda, apenas interiorize e busque dentro de você encontrar, não isso, mas encontrar algo que se assemelha ao contentamento. E se por acaso você encontrar algo que está tirando o lugar de contentamento, busque forças em Cristo e arranque tudo isso e lance fora de você, porque isso não vai te trazer vida na vida, isso não lhe trará benefícios. Pelo contrário, lá na frente, os malefícios aparecerão. Precisamos compreender, de uma vez por todas, que vivemos em novidade de vida. Vivemos sim em novidade de vida. E uma das características de uma pessoa, de um crente em Cristo Jesus, que vive em novidade de vida, tem, ou precisa ter, é que nada mais depende dela ou dele. Você entendeu o que eu estou dizendo? Uma das características que uma pessoa, que um homem ou uma mulher que está em Cristo Jesus tem ou precisa ter, é saber que nada depende mais dela, nada depende mais de mim, mas sim a suficiência de Cristo em minha vida, a graça dele na minha vida. Aí sim, quando você tem essa revelação, aí você diz: agora sim, agora eu me gloriarei nas tribulações, nas perseguições, por amor a Cristo, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Glorifique a Ele. Oh Deus maravilhoso. Quando você entende que a suficiência de Cristo vem te sustentar, que te levará a romper em fé, te levará a viver uma vida constante de alegria. Volte para Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você sabe o que é isso aí? Isso é contentamento. Você olha para você e diz: não, a minha vida não me pertence mais. Eu morri. Agora Cristo é quem vive em mim. Agora eu não posso dizer que Cristo vive em mim e as minhas atitudes, as minhas andanças, o meu caminhar não condizer com aquilo que eu fiz, com a confissão que eu fiz publicamente. Não, eu tenho que entender que eu sou pleno, eu tenho que entender que eu tenho que viver em contentamento, eu tenho que entender que nada é impossível para aquele que crê. Precisamos pedir a revelação de Deus para entendermos que estamos passando por aqui. Somos peregrinos, estamos de passagem. É curto o tempo que passamos aqui. Nossa vida é passageira na terra dos viventes. Passa rápido. Porquanto nossa vida eterna começa aqui, começa hoje, aqui e agora. Não é porque essa vida é passageira, passa rápido, porque somos peregrinos, que não temos nenhuma responsabilidade. Não. A nossa vida começa aqui, começa nessa terra, para que nós possamos vivê-la na eternidade com o Senhor.
Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna começa aqui, amados. Quando você conhece a Deus, quando você conhece o Senhor e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E essa vida eterna, ela precisa ser construída. Ela precisa andar de fé em fé, de glória em glória. Precisamos entender que estamos num processo de santificação progressiva. Então, o que é a vida eterna? Primeiro, conhecer ao Senhor como único e verdadeiro Deus. Mas não somente isto, não somente ouvir falar. Jó capítulo 42, a partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amados, é tremendo. Jó conhecia um Deus aparente, um Deus da sua imaginação, um protótipo de sua adoração, ou seja, um modelo de um Deus que lhe fazia bem, que lhe agradava. Só que com um diferencial. Esse conhecimento meramente legítimo fluía de dentro de um homem interior que agradou os olhos de Deus, ao ponto de confiar na autenticidade desse amor, levando a mais profunda provação para extrair de Jó o ouro purificado pelo fogo. Às vezes eu costumo ouvir: disse, poxa, você lembra da paciência de Jó? Eu queria ser como Jó. Outros dizem, poxa, veja o apóstolo Paulo, eu queria ser um Paulo. Amados, agora passar o que Jó passou, enfrentar o que Paulo enfrentou, será que nós queríamos? Olha, deixa eu falar uma coisa muito séria para você nesta noite. Temos que nos preparar. Temos que nos preparar porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. O mundo clama por justiça. Costumo sempre dizer, você mais uma noite redundante: Deus é amor, Deus é santo, mas Deus é justo. Nós fomos ministrados domingo que a apostasia levou o povo de Israel a se confundirem e não dar ouvidos à voz do seu Deus. E pela quinta vez, Deus entrega eles aos inimigos. Mas entenda uma coisa, Deus ouviu o clamor daquele povo. E você acha que Deus não está ouvindo o clamor da igreja? Você acha que Deus não está ouvindo o clamor do sangue dos inocentes clamando? De uma hora para outra esse céu vai se rasgar e Ele vai descer uma nuvem de glória. E todo olho verá, se nós prestarmos atenção, os eventos que têm acontecido desde que entrou o século 21 chegaram subitamente. Não vou citar nenhum deles aqui. Chegaram subitamente, não pediram permissão, mas entraram nas nossas vidas, parando tudo, ditando tudo. E nós tivemos que nos submetermos. E você acha que um Deus vivo, o único Deus poderoso, o Abba Pai, o Paizinho, o Deus Criador, não está ouvindo o clamor da terra? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Quem é que declara isso aqui? É Jó. Você sabe o que é isso aqui? Isso é contentamento. Um homem
que ainda não conhecia Deus, um homem que apenas ouvia falar. E no capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz: porque eu sei que o meu Deus, que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Isso é contentamento, isso é confiar, isso é saber que existe um Deus que nos ama tanto, que entregou seu único filho para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não vá para o fogo eterno, não vá para o inferno, mas que tenha uma vida em abundância e uma vida eterna. Segundo, conhecer a Cristo, mas não conhecer um Cristo, um Jesus cultural, mas conhecer o Jesus da fé. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Vem, Natanael, deixa eu te mostrar, venha comigo. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Quando Felipe fala de Jesus para Natanael, ele diz: será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Agora veja o que Jesus fala a respeito de Natanael: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Sabe o que é que o Espírito Santo coloca dentro do meu coração nesse momento? Não importa o que você vai falar de Jesus, não importa o que falam de Jesus, Ele sempre vai falar bem de você. Ele não desiste de você, Ele não lança você fora. Pelo contrário, Ele está esperando que você dê um passo em sua direção. Agora, claro que é um agravante quando nós destratamos a pessoa bendita de Jesus. Amém? Precisamos ter experiências profundas com Deus em Cristo Jesus, porque se não tivermos o cuidado, seremos crentes online. Você sabe o que é um crente online? É um crente que só vive de experiências de outros, e que na realidade nunca ouviram a voz do seu supremo pastor, por inquietação, porque não param para ouvi-lo, ou dizem que não tem tempo. Por outro lado, não buscam o que há de mais precioso: desenvolver sua fé, desenvolver sua vida devocional. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, no 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Começamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Você sabe o que é chuva seródia? Acontece muito aqui no Ceará. É chuva fora da estação. Você não está esperando que chova. É a provisão de Deus que vem sobre a sua vida. É quando você se aquieta. É quando você fica contente. É quando você vive uma vida totalmente dependente dEle. E você entrega para Ele. E você descansa. Aí vem a provisão dEle sobre a sua vida. Você descansa porque você o conheceu e você está prosseguindo em conhecê-lo. Ele vem sobre você como a chuva seródia.
Quem recebe esse convite e vive a essência desse convite, que conhece o Senhor e prossegue conhecendo, vive uma constante alegria. O pai sempre dizia ao seu filho: aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Sempre estarei ao seu lado. Não esqueça disso. Está ouvindo, meu filho? Disse: ouvi, pai, ouvi. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu jamais vou lhe abandonar. E o filho guardou aquela palavra no coração. Diz que certa manhã veio um terremoto, uma escala muito alta, quase que varre a cidade por inteira. E o pai dele sai correndo em direção à escola, porque ele estava no horário da sua escola. Quando ele chega lá, um tumulto muito grande, vários pais desesperados, as mães gritando desesperadas pelos seus filhos. E nesse momento os bombeiros não tinham chegado ainda. E ele começa a cavar com as próprias mãos, tirando as pedras. Os outros pais também começaram a tirar, eles começaram a cavar, os bombeiros chegam. E ali muitos pais já desesperançados deixaram por conta dos bombeiros e pararam de procurar. Aquele homem cansado continuou buscar, tirando as pedras, cavando com suas próprias mãos. E os bombeiros pediam para ele parar, para ele se sentar. E ele: não, eu vim buscar meu filho, eu só vou para casa se eu encontrar meu filho. E de repente ele ouve uma voz bem infantil, bem peculiar, bem conhecida, dizendo: pai! Ele disse: meu filho, é você? Ele disse: sim, eu estou aqui, pai, mas estou com sede. Ele disse: sim, meu filho, já eu vou te dar água. Você está bem, meu amor? Sim, papai, estou bem, estou com fome, estou com sede. Aí o pai dele disse: tem mais alguém com você? Sim, pai, sim, todos os alunos da minha classe estão aqui comigo, pai. Eles haviam ficado presos em um vão entre dois pilares de concreto. Quando a televisão veio entrevistar o menino e perguntou se ele havia ficado com medo, ele emocionou a todos. Não! Eu falei para os meus amigos que não precisavam ter medo. Meu pai iria nos achar. Ele prometeu que sempre que acontecesse o que acontecesse, ele não me abandonaria. Ele estaria comigo, ele ia estar ao meu lado. E o meu pai nunca quebra uma promessa. Meu pai nunca quebra a sua palavra. Uma vida de contentamento rompe qualquer indiferentismo, rompe qualquer situação, rompe qualquer barreira. Essa criança era uma semente de contentamento, queria influenciar seus colegas de classe a não perder a esperança de que seu pai viria buscá-lo. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20, parte B. O segundo caminho que nos levará a uma vida de contentamento é a perseverança em tempos difíceis. Versículo 10 ao 13 de Filipenses. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que a ênfase que o apóstolo Paulo está dando nesse contexto é que mesmo ele estando agradecido aos filipenses pelas suas doações, eles precisavam saber que mesmo Paulo passando por adversidades, em circunstâncias difíceis, Paulo aprendeu a viver contente. Ele aprendeu o que era contentamento e que Deus os recompensaria, suprindo todas as necessidades deles. O contentamento parte do pressuposto de que você entende seu chamado, compreende sua missão e que está disposto a seguir adiante, independentemente de circunstâncias. O contentamento não é e não pode estar atrelado a tempos e estações. Não pode. Veja que existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho nem sempre será de flores.
haverá espinhos também, haverá vida e haverá morte, haverá tristeza e haverá alegria. Mas cabe a você escolher o compasso da música. Se a ambiência da sua música será triste ou será alegre. Se você irá exultar no Senhor ou se você irá prantear somente. É uma escolha. Você é quem vai conduzir, você é quem vai escolher o compasso, a ambiência da sua música. Há de se entender que o apóstolo Paulo estava precisando, sim. Ele estava passando por necessidade, sim. Ele estava precisando da provisão de Deus através dos irmãos da igreja de Filipos, dos filipenses. É tanto que ele declara: digo isto não porque esteja passando necessidade. Por quê? Primeiro, por causa do aprendizado, por causa do discipulado que o levou a adquirir conhecimento. Paulo aceitou o convite de Jesus Cristo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Como viver uma vida de contentamento se não levamos a sério o discipulado? É incrível. Como nós seremos uma pessoa plena? Deixa eu falar uma coisa para você que não quer calar nesta noite. Uma pessoa que anda sozinha, uma pessoa que não presta conta da sua vida, está correndo sérios perigos. Sérios perigos. Porque olha, Deus, Ele não vai descer mais numa nuvem de glória para falar com você, não. Você sabia disso? Quando Ele conduziu o povo através de Moisés pelo deserto, o que acontecia? Havia uma nuvem de fumaça de dia e uma nuvem de fogo à noite. E quando Deus queria falar com Moisés, Ele descia na nuvem. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E agora, na igreja do Senhor, na sua noiva, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E se nós não nos submetemos às pessoas que foram ordenadas por Deus, como nós nos submeteremos a Deus, ao próprio Deus? É algo muito sério. Então, como é que nós vamos ter uma vida de contentamento se nós não entendemos ainda o que é o discipulado? Como encontraremos descanso para a nossa alma se não aprendemos com Jesus, que é manso e humilde de coração? Como? Se nós não praticamos o nosso culto racional, como saberemos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? É algo ilógico. É preciso nós ponderarmos nesse ponto. Segundo, o apóstolo Paulo decidiu viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a passar necessidade, ele aprendeu o que é ter em abundância. Isso aqui encheu meu coração de alegria, de temor e tremor. Sabe por quê? Da mesma forma que temos que aprender a passar necessidade, ou não temos que aprender a passar necessidades? Haverá um momento que seremos lançados para uma condição que não teremos controle, que teremos que descansar mesmo, que muitas das vezes teremos até que passar fome. Mas graças a Deus, maravilhoso esse Deus, que o salmista diz que foi novo e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar um pão. Eu creio que esse crente, ele é o quê? Ele é contente, ele descobriu o segredo do contentamento. Da mesma forma que temos que aprender a passar necessidade, também precisamos aprender a ter em abundância. Mas por quê, pastor? Olha para cá que eu vou dizer para você, tá? Olha para cá. Por que temos que aprender a também andar em abundância? Se não tomarmos as devidas precauções, nos tornaremos refém da nossa própria condição. É incrível. Um dia eu não tive nada, agora eu tenho. Um dia eu fui miserável e nu, agora eu sou príncipe. Mas se nós não tomarmos as devidas precauções, seremos refém, viveremos acuados, cheios de abundância e consequentemente ingratos, soberbos, presunçosos, querendo pisar todos e tudo. Por isso que temos que aprender a viver na escassez e temos que aprender a viver na abundância. Porque se não tivermos essa revelação, seremos ingratos, soberbos, indolentes, insensíveis
a condição do próximo. Em outros tempos, eu não possuía nada. Ninguém me dava nada. Hoje eu tenho, eu não compartilho com ninguém. Porque quando eu estava sofrendo, ninguém estendeu a mão para mim. Então também não dou nada para ninguém não. Sabe o que acontece? Por medo inconsciente de perder o que se conquistou com tanto trabalho. Olha a coisa sorrateira. E no entanto, quanto mais você dá, quanto mais você se desprende, quanto mais você abençoa, você é abençoado. Quanto mais você abre, vai, solta as amarras, abençoa. Deus escancara as comportas do céu e diz: esse é meu filho, essa é minha filha, você vai comer o melhor da terra, eu tenho o melhor para ti, então vai nessa força porque eu sou contigo. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Terceiro, o apóstolo Paulo aprendeu o segredo. Que segredo foi esse? Ele vai dizer assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. O segredo, ele aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Jesus. Mas, amado, o contentamento abre os nossos olhos espirituais, modula os nossos pensamentos e os direciona. Se percebe que não é algo aleatório, pelo contrário, é algo ordenado, não é impensado, é uma entrega, é uma decisão, é uma escolha de viver em meio a dificuldades de uma vida simples, confiando na provisão divina. Isso não significa que Deus nos abençoará a fazer tudo que nós quisermos fazer, tudo que der na terra nós fazemos porque posso tudo naquele que nos fortalece. Não, você precisa está contextualizado. Tudo posso naquele que me fortalece. Deve ser aplicado dentro de um contexto de uma vida de obediência regada de uma fé desenvolvida. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Versículo 8 e 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Conclusão, versículo 14 ao 20. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, novamente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente, o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Aleluia! O contentamento está disponível para todos os crentes. É algo inerente, intimamente unido. Não dá para sermos bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas se não formos contentes. A alegria do Senhor é a nossa força. E em todo tempo temos que estar alegre. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo.
digo, alegrai-vos. Se não tivermos uma relação de contentamento, haverá um momento que eu vou me frustrar e vou dizer, poxa, acontece tudo com todo mundo, menos comigo. Mas não, Jesus te ama. Você tem um valor incalculável para Deus. A sua vida é preciosa por demais. Alegre sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Por que o apóstolo Paulo, depois de tratar de um assunto tão sério, que até hoje se perpetua no seio da igreja do Senhor Jesus, que são os conflitos existentes do dia a dia, na vida do crente que não usa de vigilância, e por não usar de vigilância, se perdem no meio do caminho, não perseveram, são pessoas frustradas, que não conseguem perdoar as agressões sofridas, e por não conseguir ir adiante, também não conseguem se perdoar em si mesmos. Evódia e Sintique é um tipo de crente dos dias atuais, mas que precisamos juntos, de mão dadas, viver o contentamento bíblico e a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Aplauda mais uma vez o Senhor. Aleluia. Pastora Bárbara.